Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 11 e 12. Tiago 4, versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar. Senhor, te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados e que nos use nesse momento como instrumento em tuas mãos. Que nossos corações, ó Deus, estejam abertos para receber tua palavra e que nós estejamos, ó Deus, dispostos a cumprir, a obedecer aquilo que tua palavra tem a nos orientar. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, domingo passado fizemos uma exposição de Tiago capítulo 4, versos do 1 ao 10. O que a gente viu naquela ocasião? A gente viu que Tiago tratou a respeito de conflitos interpessoais. Há conflitos em todo canto, em toda a área da vida. Inclusive, na igreja, há conflitos entre pessoas, há conflitos entre casais em casa, conflitos entre alunos na faculdade, na escola, entre alunos e professores, etc. E a igreja não é imune a esses conflitos. Ela também participa desses conflitos interpessoais. Na ocasião daquele sermão, domingo passado, vimos que Tiago falou a respeito de 3 guerras ou conflitos que há entre nós. Ele mencionou guerra entre os crentes, né, crentes guerreando entre si. Ele mencionou guerra conosco mesmo, então há uma guerra travada dentro de nós, no nosso coração, e falou de uma guerra que nós travamos com Deus. E Tiago nos ensinou que a guerra é travada com Deus quando nós flertamos com os inimigos dele. Quem são os inimigos de Deus? Que também devem ser nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Então, o mundo tem a ver com a sociedade rebelde contra Deus, a sociedade que está em rebelião contra o Senhor. A carne tem a ver com nossa natureza pecaminosa. Quando nós fomos convertidos por Cristo, ele não arrancou de nós a nossa natureza pecaminosa. Ele nos deu uma nova natureza para combater a velha natureza. E Satanás, o diabo, aquele que é nosso acusador, aquele que nos tenta, que busca nos conduzir ao pecado. E terminamos aquela mensagem tratando de 3 instruções que Tiago deu, a fim de que nós sejamos vencedores sobre esses inimigos. E essas instruções são as seguintes: que devemos nos sujeitar a Deus, devemos nos chegar a Deus e devemos nos humilhar diante de Deus. Então, quando nós fazemos essas 3 coisas, nós nos sujeitamos a Deus, nos chegamos a Deus e nos humilhamos diante dele, então o Senhor nos ajuda a sermos vencedores sobre o mundo, a carne e sobre o diabo. A nossa palavra hoje está baseada no texto de Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12, conforme nós já lemos, e começo dizendo, irmãos, que um dos grandes males da sociedade, e eu coloco a igreja no meio, a igreja não é imune a isso. Um dos grandes males da sociedade e da igreja é o falatório, é o mexerico, é o disse-me-disse, é o ato de alguém falar de outra pessoa. A igreja não está imune disso. Na sociedade a gente vê muito isso, pessoas que falam mal da vida dos outros, e na igreja nós encontramos irmãos que falam mal da vida de outros irmãos. E eu quero dizer para vocês que nós devemos lutar contra esta postura e contra esse tipo de gente na igreja. Nós não devemos tolerar gente na igreja com mexerico, com disse-me-disse, gente na igreja falando mal dos outros irmãos. Nós não podemos dar a essas pessoas a liberdade de agir dessa forma. Por quê? Porque gente assim, que tem mexerico, gente mexeriqueira, gente que fica falando mal da vida dos outros, fofocando a vida dos outros, esse pessoal destrói a comunhão da igreja. Esse pessoal coloca um irmão contra o outro e esse pessoal está agindo como agente do diabo. Então, nós devemos estar atentos quanto a isso.
Então, qual deve ser a nossa postura quando alguém chega para falar da vida de alguém? Nós devemos dar um cala-boca nesses mexeriqueiros, nesses fofoqueiros, nesses caluniadores. Ainda que aquilo que vai ser dito seja verdade, nós não devemos emprestar os nossos ouvidos para que pessoas falem mal dos irmãos. Domingo passado, eu citei para vocês as 3 peneiras. Não sei aqui quantos se lembram. Então, essa ilustração foi contada por Sócrates, que foi um filósofo grego. Então, alguém veio falar para Sócrates a respeito de uma pessoa, e Sócrates perguntou assim: aquilo que você vai falar de mim, falar para mim a respeito de outra pessoa, você já colocou nas 3 peneiras? A peneira da verdade, da bondade e da necessidade? Aquilo que você vai falar é verdade, não é calúnia? Aquilo que você vai falar é bom, enaltece a reputação da pessoa, enaltece o bom nome da pessoa? Aquilo que você vai falar é preciso que você fale, você não pode guardar para você? É necessário você falar? Então, muitas vezes, aquilo que eu quero falar de alguém não é verdade, não é bom e não é necessário. Mesmo assim, eu falo. Mesmo assim, nós encontramos pessoas que falam. Então, é uma palavra que vai denegrir a imagem de alguém, que vai jogar o nome da pessoa na lama. Mesmo assim, a pessoa fala e nós emprestamos os nossos ouvidos para essas pessoas. Então, nós devemos tomar cuidado com pessoas assim no nosso meio, porque elas destroem a comunhão da igreja. Elas jogam um irmão contra o outro e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nessa passagem, irmãos, de Tiago, ele começa esta sessão com uma orientação profunda, aqui no versículo 11, quando ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nesse verso, eu quero destacar 3 coisas. Em primeiro lugar, Tiago aqui chama seus leitores de irmãos. Aqui, a gente percebe que houve uma mudança de tom. Domingo passado, no meu sermão do verso 1 até ao verso 10, especialmente no versículo 8, Tiago se referiu aos seus leitores como pecadores. Limpai ou purificai as mãos pecadores. Então, aquelas pessoas para quem Tiago escreveu, ele chamou de pecadores. Limpai as mãos pecadores, purificai as mãos pecadores. E agora Tiago muda de tom. Em vez de chamar aqueles leitores de pecadores, ele chama de irmãos. Irmãos, não falem mal uns dos outros, diz aqui Tiago. Então, Tiago muda o tom. Aquele chamou de pecadores e que deveriam ser purificados, ele agora trata como irmãos. O que tem em mente a palavra irmão? Qual o sentido da palavra irmão? A palavra irmão denota íntima amizade, denota íntima comunhão entre os irmãos, entre os crentes em Cristo. Então, nós temos a mesma fé em Cristo e, por conta disso, nós somos chamados de irmãos. E, então, a palavra irmãos denota exatamente essa íntima relação de comunhão que há entre nós dentro da igreja. Isso não pode ser apenas uma teoria, tem que ser algo prático, algo verdadeiro. Deve haver, de fato, comunhão entre nós, que nós devemos olhar um para o outro e chamar um ao outro de irmão de verdade. Nós somos irmãos. Daí Tiago dizer, não fale mal do seu irmão, não baldiga o seu irmão, não calunie o seu irmão, diz Tiago. Quando Tiago fala aqui, irmãos, ele está nos lembrando quem nós somos. Então, o que é que eu sou de você? Eu sou seu irmão. O que você é de mim? Você é meu irmão. Então, é uma coisa ridícula, é uma coisa mundana, carnal, quando eu falo do meu irmão para o outro, quando o irmão fala de mim para o outro. Então, Tiago aqui está dizendo, vocês são irmãos, cuidado com a forma como vocês tratam uns aos outros. Muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Esquecemos que nós somos irmãos, esquecemos que somos da mesma família espiritual. E o que acontece? Nós jogamos contra o patrimônio, nós fazemos gol contra, nós colocamos o bom nome de nossa família espiritual na lama por conta de picuinhas pessoais. Jamais devemos esquecer que Deus é nosso Pai. Cristo é nosso irmão mais velho e nós somos irmãos uns dos outros. Então deve haver harmonia entre nós, comunhão entre nós, e não falatório, não mexerico, não calúnia, não maldição entre nós, mas bênção entre nós. Então é a exortação de Tiago para que nós não falemos mal de ninguém. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu destaco aqui no texto é que quando Tiago usa a palavra falar mal,
falar mal. No grego nós temos uma palavra interessante, é a palavra katalaleité. A palavra katalaleité significa falar mal de alguém pelas costas. Essa é a ideia. Falar mal de alguém pelas costas. É você dizer palavras duras de alguém quando aquela pessoa está ausente e ela não pode se defender. Então, essa é a ideia de Tiago. O que você quer falar para o irmão, fale para ele. Fale na frente dele. Não fale dele nas costas dele. Não diga palavras duras nas costas dele. Essa é a ideia do Tiago aqui. Então, essa palavra grega indica isso. Alguém falar palavras duras, proferir palavras duras contra alguém pelas costas, quando ele não está presente e ele não pode se defender. Interessante que alguém vem e fala para a gente palavras duras, horríveis, a respeito de uma pessoa que não está presente para se defender. E a gente acredita naquilo ali. Então, eu chego para o presbítero João e eu vou falar da vida, digamos, do irmão Sérgio. Eu digo assim... presbítero João, eu tenho uma coisa para te falar do presbítero Sérgio, e é uma palavra horrível, é uma palavra dura. O irmão Sérgio não está presente para se defender, mas o presbítero João já acredita naquilo que eu digo, aquilo que eu disse. Verdade, pastor? Isso é verdade? E eu seguro como sendo verdade, quando muitas vezes não é verdade. Então, Tiago diz, cuidado para não falar pelas costas do irmão aquilo que você tem a dizer. Diga a ele mesmo, diga na frente dele. Então, não falemos pelas costas de ninguém, enquanto o irmão está ausente. Então, essa palavra, irmãos, essa palavra grega, katalaleité, é o pecado daqueles que se reúnem em pequenos grupos e fazem circular informações que destroem a reputação e o bom nome de pessoas que muitas vezes são inocentes. Aquilo que está sendo dito muitas vezes não é verdade, mas aquilo que está sendo dito destrói a reputação, destrói o bom nome da pessoa que está sendo caluniada. Portanto, o Tiago nos adverte que nós não devemos falar coisas ruins das pessoas. E não devemos falar nas costas das pessoas, mas falar diretamente a elas. Não devemos caluniar as pessoas. Não devemos amaldiçoar as pessoas. Devemos bendizer as pessoas. Devemos dizer palavras que enaltecem o bom nome da pessoa. Nossos lábios, irmãos, precisam ser guiados pela lei da bondade. Nossos lábios têm que ser guiados pela lei da verdade e da justiça. Portanto, nós não devemos tolerar na igreja aqueles que fofocam dos outros, aqueles que caluniam os outros, aqueles que falam pelas costas dos outros. Nós temos que fazer essas pessoas calarem a boca. E não estimular e não incentivar essas pessoas a falarem mal das outras pessoas. A Bíblia é muito clara em afirmar que a maledicência é uma atitude repugnante diante de Deus. Se você quiser ler comigo Êxodo capítulo 20 e o verso 16, nessa passagem, que é o contexto dos 10 mandamentos, aqui, através de Moisés, Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essa palavra falso, existe uma tradução que diz enganoso. Não diga testemunho enganoso a respeito do teu irmão. Essa palavra falso designa palavras ou atividades falsas que não encontra nenhuma base. O falso testemunho é aquele que alguém dá de uma pessoa que é infundado, não existe fundamento, aquilo que é dito contra o irmão, não existe fato verídico, é apenas uma calúnia. Daí a Bíblia chama de falso testemunho. Não diga aquilo que não é real, não diga aquilo que não é verdadeiro, não diga aquilo que não tem base, não diga aquilo que não tem fundamento contra alguém. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, irmãos, desta forma, a falsa testemunha é alguém que apresenta uma acusação infundada e não baseada em fatos. É tudo mentira. E muitas vezes nós acreditamos naquelas mentiras que são ditas a respeito de uma pessoa. A calúnia, o falar mal, a maldição é um pecado da língua. E eu penso que nós deveríamos atentar muito bem para uma séria advertência que Provérbios dá. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios capítulo 6 e veja que advertência de Provérbios para nós.
sobretudo para os mexeriqueiros, para os caluniadores, os fofoqueiros, para aqueles que levam e trazem. Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19, vejam que palavra severa. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aí vai lá: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Agora, a alma do Senhor abomina o quê? O que semeia contendas entre irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª o Senhor abomina. Então, nós temos aqui os pecados da língua. Ele menciona língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentira, e aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então, é uma palavra muito severa, muito forte. Nós devemos ficar atentos quanto àquilo que nós ouvimos, atentos quanto àquilo que as pessoas vêm falar para a gente a respeito de outras pessoas, porque aquilo que alguém está falando pode ser mentira, pode ser falso testemunho, e pode ser alguém levantando contenda dentro da igreja. O próprio Tiago, no capítulo 3, já fez advertência contra o uso pecaminoso da língua. Observe aí os versos 6 a 10 de Tiago, capítulo 3. 6 a 10 de Tiago, capítulo 3, Tiago já havia feito exatamente essa advertência. Ele diz aí: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domina e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Veja agora, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Cuidado com a língua. Cuidado com o pecado da língua. Cuidado com o uso pecaminoso da língua. Feras são domadas. Grandes navios são dominados. Mas a língua, um membro pequenininho do corpo, ninguém consegue dominar. Então, Tiago diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, Tiago adverte contra o uso pecaminoso da língua. Devemos tomar cuidado com a nossa língua. Pessoas dizem assim: olha, tem gente que fala tanto dos outros, que quando essa pessoa morrer, o corpo vai no caixão e a língua vai no caminhão. Né? Porque a língua não para dentro da boca. A boca está fechada, a língua está dentro, ela está tremendo, querendo sair para falar. E só descansa quando faz isso. Então, Tiago aqui está nos advertindo contra o uso pecaminoso da língua. Então, meus irmãos, devemos tomar cuidado com a forma como usamos nossa língua. Nós não devemos aceitar desculpas daqueles que ficam de casa em casa, levando e trazendo fofoca a respeito de irmãos. Devemos repreender essas pessoas, e essas pessoas que agem assim têm que se arrepender e controlar a língua. Caso contrário, além de receber o castigo de Deus, tem que receber o castigo do conselho da igreja. Venha cá, meu irmão. O conselho, os presbíteros, venha cá, meu irmão, sente-se aqui. Temos informação de que você está com mexerico, andando de casa em casa, falando mal de alguém. Vamos lhe advertir. Se você continuar nessa atividade pecaminosa, nós vamos lhe disciplinar. Vamos usar a vara da disciplina para que o irmão não faça mais isso. Então, nós não podemos achar o mexerico uma coisa normal. Nós não podemos achar o falar mal uma coisa normal. Todo mundo fala. Não devemos achar isso normal. Temos que cortar o mal pela raiz. Temos que mostrar para esse irmão o que Tiago diz: irmãos, não falem mal de ninguém. Em terceiro lugar, Tiago faz uma declaração que deve nos levar à reflexão. Ele diz aí no final do versículo 11:
aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Note, eu citei aqui a palavra falar mal, não falas mal. No grego se lê katalaleité. Aqui o apóstolo Tiago diz assim, irmãos, aquele que fala mal do irmão, essa palavra fala mal, na língua grega é a palavra katalon. E katalon em grego é aquele que continua falando mal. Existe aqui uma atividade constante. Então o Tiago está dizendo, irmãos, não continuem falando mal do outro. Então não é o caso de eu chegar para o presbítero João e falar mal do presbítero Júnior. Falei mal e me calei, não é esse o caso. Cheguei para o presbítero João e falei mal do irmão Tony. Falei e me calei, não é esse o caso. O caso aqui indica um ato constante. Catalone indica aquele que está falando. Então eu falei e continuo falando. Então o Tiago diz, meus irmãos, acabem com isso, parem com isso, não continuem falando mal dos outros. Então note que não é uma coisa pontual, falei e me calei, mas eu falei e continuo falando. O Tiago diz, não é bom que seja assim, não continue fazendo isso. Na igreja não pode ser assim. Na igreja tem que ter paz, tem que ter comunhão, harmonia. Nós somos uma família. É a exortação que Tiago nos dá aqui nesta passagem. Então, irmãos, Tiago diz que nós não devemos falar contra o irmão. Ele diz que nós não devemos falar contra a lei. Aquele que fala mal do irmão, diz aqui Tiago, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, ou julga a lei. O que seria falar mal contra a lei? Falar mal contra a lei significa ignorar os mandamentos, que apontam mais para o amor do que para o julgamento. Falar mal da lei significa não observar o preceito da lei que diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então a lei diz, ame o próximo. Aquele que fala mal do irmão, não está amando o irmão e ainda está falando mal da lei, porque a lei diz, não fale mal do irmão, ame o irmão. Ame o irmão, não fale mal dele, porque falar mal dele é falar mal da lei, porque a lei manda você amar. Uma marca que devia nos caracterizar é o amor. No cristianismo primitivo, os pagãos olhavam um para o outro e diziam assim, vejam como eles se amam, a igreja. Vejam como eles se amam. Esta era a marca da igreja primitiva, eles se amavam. Infelizmente, em nossos dias, o que nos marca muitas vezes é a divisão. O que nos marca muitas vezes é a desarmonia, é a discórdia. O que nos marca é a inimizade, é a separação, é a briga. Quando isso acontece, nós estamos na contramão da lei que diz, ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Então, na igreja, nós devemos manifestar amor uns aos outros, devemos revelar amor uns aos outros. Aquele que fala mal do irmão, fala mal da lei. Aquele que fala mal da lei, julga a lei. E o que é julgar a lei? Julgar a lei significa avaliar a lei. Todavia, dá pouco valor a ela ou nenhum valor a ela, agindo de forma contrária ao que ela diz. A lei não me interessa, a lei não me importa, a lei para mim não faz sentido. Então eu julgo a lei e digo, ela não tem valor para mim. E eu ando de forma contrária ao que a lei me ensina, ao que a lei exige de mim. Então, irmãos, nós temos aqui nesse verso 11, essas exortações de Tiago para nós. E então, no versículo 12, Tiago complementa o seu pensamento quando ele diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Então, note que nessa passagem, o apóstolo está nos ensinando porque eu não devo falar mal de ninguém.
Por que eu não devo falar mal de ninguém? Porque eu não estou em condições e nem tenho autoridade para isso. Somente Deus pode me julgar e me condenar. Ele é o único que pode me salvar e pode me fazer perecer. Nós somos chamados para amar. Nós não somos chamados para falar mal. Nós somos chamados para abençoar. Não somos chamados para amaldiçoar. Nós temos um só legislador, um só que estabelece a lei. Deus estabeleceu a lei. E ele diz o que eu tenho que fazer na lei. Na lei eu não posso falar mal do irmão. Na lei eu tenho que amar o irmão. Então, quando eu julgo a lei, eu desprezo a lei. Não ando de conformidade com a lei, de conformidade com o que ela me ensina. Então, somente Deus é legislador, somente Deus é juiz, e somente Ele pode salvar e condenar. Em vários lugares, a Bíblia aponta para Deus como um juiz correto, um juiz justo, um juiz infalível. Por exemplo, Abraão, quando estava diante da destruição de Sodoma e Gomorra, apelou ao juiz de toda a terra, capaz de fazer justiça em não condenar o justo com o ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Certamente que os irmãos lembram que quando o Senhor apareceu a Abraão, dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou a dialogar com Deus. Senhor, se aqui houver 50 justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor diz, não. E se tiver 45, o Senhor vai destruir também? Não. E Abraão só diminuindo. E se tiver 10, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Não. Não havia nenhum justo, a não ser Abraão em Sodoma e Gomorra. Daí o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Mas note que Abraão diz, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, o juiz de toda a terra é o Senhor, nas palavras de Abraão. Desta forma, irmãos, nós devemos saber que Deus é o único capaz de julgar e condenar, e ninguém mais. Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. E em uma dessas ocasiões, Davi pede para que Deus julgue a causa dele entre ele e Saul. Que o Senhor julgue a minha causa. Que o Senhor me julgue entre mim e Saul. Então, Davi olha para Deus e diz, somente o Senhor é juiz, então julgue a minha causa entre mim e o meu inimigo. Nos Salmos, aparecem diversas afirmações, como Deus é o justo juiz, Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas, Ele é aquele que julga as pessoas, é aquele que exalta e abate, Ele é o juiz da terra e que abala os soberbos. O profeta Isaías diz que Deus é nosso juiz, legislador e rei. Jeremias diz que ele é justo juiz, porque ele sabe o que está no coração dos homens. Na casa de Cornélio, Pedro disse que Deus constituiu Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Então a Bíblia é clara em dizer, há um só juiz, há um só legislador que é Deus. Então somente Ele pode condenar, somente Ele pode salvar, ninguém mais. Aí Tiago, diante disso, Tiago pergunta, e quem é você para julgar o seu irmão? Julgar aqui é condenar, é fazer críticas. A palavra julgar, no grego a palavra krino, de onde vem nossa palavra crítica. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que nós não devemos viver uma vida de criticar os outros. Existem pessoas que são peritas em criticar. E só criticam de forma negativa, só criticam para prejudicar, só criticam para humilhar. Eu posso fazer uma crítica positiva, uma crítica no sentido de corrigir algo que está errado. Meu irmão, eu posso te dar uma sugestão, eu posso te corrigir numa coisa. Então, essa é uma crítica que é positiva, porque eu apresento o erro e também apresento a solução. Olha, veja bem, você está fazendo assim. Eu posso te mostrar uma outra visão, o outro lado da moeda, então eu acho que é melhor você fazer assim. Então você critica no sentido positivo, visando o melhor do irmão, o bem do irmão. Mas aquele que critica de forma negativa visa jogar o nome do irmão na lama. Devemos ter cuidado com esse espírito crítico. Então,
Quando Tiago fala que nós não devemos falar mal do irmão, julgar a lei, é nesse sentido negativo, de colocar o irmão para baixo, de humilhar o irmão, de ver o irmão envergonhado, humilhado. Temos que ter muito cuidado com isso aí. Então, quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para assumir essa responsabilidade? Quem é você para condenar alguém? E muitas vezes, nós condenamos uma pessoa por uma prática da qual nós também somos culpados. Às vezes, nosso julgamento é hipócrita. Quando Jesus falou assim, não julgue para que não seja julgado. A ideia ali é que eu não condeno a pessoa que está fazendo uma coisa quando eu também faço a mesma coisa. Você diz alguém que não roube, mas você está roubando? Você diz alguém que não minta e você está mentindo? Você diz alguém que não calunie e você está caluniando? Você é condenado naquilo que você está ensinando. Então a ideia de Tiago e de Cristo aqui é não julgar de forma hipócrita, é não julgar de forma a humilhar, de forma a criticar, a ponto de deixar a pessoa envergonhada. Ó, irmãos, eu quero concluir essa nossa palavra fazendo três observações. A primeira observação tem a ver com a lei de Deus. Por mais que nós saibamos que a lei de Deus tem valor, na realidade nós não a valorizamos muito. Por mais que nós conheçamos a lei, muitas vezes nós não andamos de acordo com a lei. Nós não observamos a lei para ser salvos, mas observamos a lei como norma de vida, como regra de vida. Então, a lei para nós não tem valor salvífico, mas tem valor prático, tem valor ético, tem valor moral. Então, nós conhecemos a lei, mas nós não valorizamos a lei, não andamos de acordo com ela. Quando nós falamos da lei, estamos falando não dos rituais da lei, mas estamos falando dos aspectos éticos, morais da lei, os 10 mandamentos, que nós devemos observar em nossa vida diária. A segunda observação é quanto ao julgamento. Note, a Bíblia não proíbe todo julgamento. Se a Bíblia proibisse todo julgamento, então o Conselho da Igreja não podia disciplinar ninguém. Quando a Bíblia fala que nós não devemos julgar ninguém, repito o que eu disse anteriormente, é no sentido que nós não devemos fazer um julgamento hipócrita. Eu estou condenando alguém de uma prática da qual também eu sou condenado. Uma prática que eu também estou cometendo. Então, não podemos ser coniventes com os erros dos outros. Então, se alguém está errado, essa pessoa tem que ser chamada a atenção. Essa pessoa tem que ser repreendida. Devemos mostrar com mansidão o erro da pessoa, mas temos que mostrar. Existe um aspecto do aconselhamento bíblico que é chamado aconselhamento notético. O aconselhamento notético é aquele aconselhamento que é confrontador. É que você, em amor, você confronta o faltoso. Em amor, você diz, você está errado. Em amor, você diz, você pisou na bola. Em amor, você diz, olha, você está em pecado. É em amor, mas tem que ser dito. Temos que confrontar. Então, nós não podemos ser coniventes com o erro de ninguém, mas com mansidão e com amor, devemos apontar o erro das pessoas. Devemos amar as pessoas sem rebaixar os princípios de Deus. Devemos amar as pessoas, mas devemos amar muito mais a Deus. Então, se alguém está quebrando uma lei de Deus, nós devemos recriminar essa pessoa, devemos julgar essa pessoa, trazendo disciplina sobre ela, para que ela se arrependa dos seus pecados e não ande mais nos seus pecados. Então, irmãos, Tiago está condenando a atitude de censura. Tiago está condenando as críticas negativas que ferem e expõem os outros a situações constrangedoras. A crítica com a finalidade de destruir, prejudicar e humilhar é pecado. Eu não posso criticar desse jeito. Eu não posso criticar visando prejudicar e humilhar alguém. Eu posso criticar visando a melhora da pessoa e não visando a humilhação e prejudicar a pessoa. É isso que Tiago está condenando aqui.
Em terceiro lugar, não podemos ter prazer em divulgar as falhas das pessoas. Irmãos, a gente precisa ter a capacidade de olhar mais para os pontos positivos das pessoas do que para os pontos negativos. Às vezes, o que a pessoa tem de negativo é tão pequeno e de positivo é tão grande, mas a gente não enxerga aquilo que é de positivo, mas enxerga aquilo que é negativo. Há uma ilustração que um professor chegou na sala de aula, aí tem aquela lousa branca grandona lá, ele chegou, não tinha nenhum aluno. Ele pegou o lápis dele, o piloto, e ele, com a ponta do lápis, bateu no quadro. E ficou lá aquela pontinha. E ele sentou-se lá na cadeira, e os alunos começaram a chegar. Quando todos chegaram, ele perguntou, alguém está enxergando alguma coisa no quadro? E todos os alunos, a uma só voz, disseram, um pontinho azul no quadro. E o professor respondeu, é verdade, tem um pontinho azul no quadro, mas ninguém foi capaz de enxergar esse campo branco aqui na lousa. Todo mundo só enxergou o pontinho azul, ninguém enxergou o branco. É assim que a gente faz. Nós temos 9 virtudes e temos um defeito, mas as pessoas miram no nosso defeito e esquecem as nossas virtudes. E nos condenam por aquele defeito. E as pessoas espalham aquele defeito e fazem isso com prazer. Nós, irmãos, não podemos ter prazer em divulgar os defeitos dos outros. Não podemos ter prazer em expor os defeitos das pessoas. E muito menos, não devemos ter prazer em aumentar os defeitos das pessoas. Uma pessoa tem um defeito e a gente aumenta aquele defeito para humilhar mais ainda aquela pessoa. Não podemos agir assim. Então, eu concluo com as palavras iniciais de Tiago. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros, mas que haja harmonia, que haja comunhão entre nós. E que certamente Deus é glorificado numa igreja onde o amor é a marca principal. Deus é glorificado numa igreja em que os irmãos se amam e têm comunhão. O desejo do meu coração é que esta igreja seja harmônica, pacífica. Esta igreja haja como uma família em que um olhe para o outro e diga, você é meu irmão e eu te amo no amor de Cristo. O desejo do meu coração é que esta seja uma igreja dessa forma. Amém.